Salve, nação, nós somos Enia, campeão brasileiro, velho. Meu Deus do céu, que felicidade é essa? Nós somos os atuais campeão brasileiro da Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginar que a gente tá nesse patamar, velho. Que loucura. Cara, é tanta alegria que não sei nem o que falar. Vamos só acompanhar aqui a notícia aqui, ó, para aquela dopamina ali, aquela adrenalina descer um pouquinho. Então vamos acompanhar juntos aqui o debate da ESPN. Os dois títulos, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e a gente, assim, obviamente que não se personifica títulos de futebol, mas para mim o símbolo dessa conquista é o Felipe Luiz, as suas escolhas e a sua capacidade, para mim, absolutamente incontestável, tanto dentro como fora de campo, como ele mostrou, por exemplo, no episódio do Pedro. Birner, boa noite. Tá de olho aí no chat que eu tô vendo, tá de olho na tabela. Você tá de olho em tudo, Vitor Birner. Boa noite. O que falar desse Tudo Flamengo? bem, Mota? Boa noite a o você, título rubro-negro. Calçade, ao bem das fãs do esporte. Eu vou ser bem breve na abertura. Flamengo tomou 24 gols em 37 partidas, tem 51 gols de saldo. Poucas equipes fizeram mais de 51 gols na competição, 5 ou 6 equipes. Depois eu faço a conta aqui rapidamente para te passar. Flamengo termina em casa invicto. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Ô, louco, gabaritou o Birner agora. Breiler, ele jogou a pressão para você. Essa é uma abertura incrível do Vitor Birner. Tudo bem, o que falar do Flamengo campeão da Libertadores no sábado, na quarta campeão do Brasileiro? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esportes. Olha, o Flamengo atualmente é o campeão vigente da Supercopa do Brasil, é o campeão vigente do Campeonato Carioca, aí com amplo favoritismo, Taça Guanabara incluída, campeão vigente de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque a desse ano ainda não acabou, então o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. Na temporada, só não ganhou um Mundial. Então, conseguir isso no calendário louco que a gente tem, como o Jean já citou, é um feito enorme. Um feito que mostra não só o trabalho do Felipe Luiz, da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, mas também mostra que uma hora você vai colher o que planta. E o Flamengo passou por um período de transição, período que costuma ser até delicado, né, em outros clubes, quando se troca a gestão, o que vai se continuar fazendo, o que vai melhorar. E houve uma mudança gritante no departamento de futebol do Flamengo. Isso daí, esses títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, e até a Copa do Brasil nesse bojo aí na temporada passada, mostra que o Flamengo soube dar um passo adiante. O Flamengo soube melhorar uma lacuna que era questionada da gestão passada, da gestão Landim, e agora com o BAP, e foi uma promessa dele de trazer um executivo mais técnico como o Boto, de tirar a gente da política de perto do futebol. E olha o que aconteceu, não só nos títulos, mas a gente viu uma temporada limpa no Flamengo. A única grande polêmica, a única grande crise foi rapidamente estancada. Aquela história do Felipe Luiz com o Pedro e até envolvendo o dirigente também. Sim, com o Pedro. E repito, é uma crise que trouxe um benefício, ao contrário de muitas crises do futebol brasileiro, é uma crise que trouxe um benefício ao Flamengo. Exato. Porque o Pedro que a gente viu na volta da tal crise foi um Pedro muito melhor do que a gente estava vendo há um bom tempo. Então, assim... Se é que é uma crise, né? Então, eu acho crise geralmente é aquilo que prejudica o clube. Não, né? é que, assim, gerou crise porque teve muita polêmica, teve muita coisa. Inclusive, muita gente criticou o Felipe Luiz pela decisão e a gente até falava, cara, ele está falando isso porque, assim, o que ele está falando é algo que a gente já ouviu de outros treinadores, já ouviu em outros contextos, de várias pessoas que trabalharam no Flamengo e no fim das contas, o que pode ser chamado de uma breve crise, e talvez só a comunicação do Boto é que possa ser chamado de fato de uma falha nisso tudo, né? Mas a gestão sobre o caso Pedro e o que foi chamado de crise foi, no fim das contas, um grande negócio para o Flamengo que recuperou um baita jogador. E ali o Flamengo soube lidar, soube virar a página, não ficou, o Felipe Luiz não alimentou revanchismo, o Pedro também não, a vida seguiu. E foi uma temporada em que a gente viu, até no noticiário do Flamengo, né, uma coisa bem mais leve. Poucos vazamentos ou praticamente nenhum. Antes o Flamengo acontecia, incomodava internamente vazamento de escalações, vazamento de ideia, de jogo. E houve, naturalmente, gente que ficou
melindrada, porque foi afastada desse convívio do futebol, do convívio do CT, mas foi uma medida dura necessária para um caminho que mostra que o Flamengo tem uma grande oportunidade também, de, com essa melhoria no departamento de futebol, de, quem sabe, consolidar a tal hegemonia pregada pelo BAP. O BAP fala, a gente quer brigar e conquistar todos os títulos. Também é algo muito difícil, né? A gente vê no futebol brasileiro, mesmo Flamengo e Palmeiras dividindo esse protagonismo, é duro ali um time bater campeão de todos e todo ano ficar brigando por títulos, mas o Flamengo tem a obrigação de, no mínimo, se colocar como candidato. Em outras temporadas, por causa de falhas no departamento de futebol, inconsistência, demissão de treinadores, o Flamengo não conseguiu brigar até o fim. Lutar pelo brasileiro, isso daí é básico. Um time com a grana que o Flamengo tem e o elenco que o Flamengo tem, isso daí tem de fazer toda a temporada. Perfeito. Só para lembrar, assim, ninguém exige que um time de futebol, por melhor que seja o clube com o melhor elenco, ganhe tudo. Não pode se exigir isso. Mas pode se exigir, por exemplo, que o clube não seja eliminado para adversários muito mais fracos, como aconteceu na gestão anterior, com o Olímpia do Paraguai, com o Peñarol, e a gente viu o que foram os jogos seguintes do Olímpia, do Peñarol. Então, assim, eu acho que esta gestão tem esse mérito, né? Mesmo que tivesse perdido, não teria perdido em contextos inadmissíveis, porque o time estava brigando pelo título até o final, e mais do que tudo, e isso eu acho que é o mais importante reforçar. Eu sempre falei isso, inclusive nos anos anteriores. Era absurda a maneira como a antiga gestão do Flamengo tratava um campeonato por pontos corridos. Não dava para tratar pontos. Quem tem o melhor elenco, para mim, tem sempre a obrigação de levar o campeonato de pontos corridos da maneira mais séria possível, porque ele é, na partida, o favorito. Quem tem melhor elenco é sempre o favorito. Se você começa a desprezar um jogo aqui, desprezar um jogo ali, por causa da Copa do Brasil, por causa de primeira fase de Libertadores e tudo mais, não tem jeito, esses pontos depois, lá na frente, eles vão contar. Então, assim, o grande mérito, e acho que nesse caso é mérito da gestão, porque o Felipe Luiz não tem ou não tinha ainda o peso para tomar uma decisão esportiva dessa, que não é só uma decisão esportiva, no começo da temporada, como, sei lá, o Abel, por exemplo, teria no Palmeiras. O Abel, com a sua comissão técnica, diria, não, eu quero levar muito a sério os pontos corridos e vou poupar na Libertadores. Mas mesmo se tivesse, Jean, creio que dificilmente ele tomaria decisão de poupar ou segurar o time inteiro, porque ele aprendeu com o Jorge Jesus naquela temporada de 2019. E acho que aí tem uma questão que é uma cultura europeia, que é a coisa dos pontos corridos. Então, por isso que eu acho que tem um peso muito grande do Boto também nessa decisão de dizer, cara, pontos corridos é pontos corridos, a gente tem o melhor elenco e a gente vai usar esse melhor elenco o máximo de vezes possível. E foi o que a gente viu. Acho que até além do Palmeiras, que é, em geral, quem já faz isso. Né? Se no ano passado, talvez o Palmeiras tenha sido aquele que poupou menos, o Flamengo foi, nesta temporada, aquele que levou o Campeonato Brasileiro de uma maneira indiscutível, irrepreensível. Acho que isso é um mérito muito grande, porque se o Flamengo não foi campeão brasileiro em anos recentes, era muito pela maneira... O Flamengo chegou a poupar jogadores contra o Palmeiras no Allianz Parque no ano passado. Sim. Como é que você pode fazer isso? Assim, né? Num jogo que você sabe que é, teoricamente, um jogo essencial. Então, assim, eu acho que tem um mérito muito grande dessa gestão de falar, cara, pontos corridos, se a gente levar a sério, ninguém leva. Sabe esse tem que ser o raciocínio e a lógica no começo do campeonato. Birner, eu quero jogar pra você, porque, assim, óbvio, a gente tá falando do título e eu sei que muita gente não gosta e a gente não tem o hábito de trazer a questão de diretoria, diretor e tudo mais para um protagonismo tão imediato assim no programa, mas eu acho inegável. Ação. Eu tô com problema aqui no áudio e na webcam, mas eu vou deixar rolando. É impossível a gente fugir desse tema. Eu quero jogar para você o sentido, fazendo essa linha do tempo da ascensão do Flamengo. Eduardo de Bandeira, a gestão dele, arruma o Flamengo. Para mim, esse cara tem que ter uma mega estátua, porque é a figura central do que está acontecendo no Flamengo. Mas pesava contra ele, a gestão dele, no caso, a hora de gastar, de repente, não era grana gasta. Você arrumava a casa ou gastava. Não, mas no momento que passou... O cara ainda tem que arrumar a casa Não é isso que eu tô falando, Calçado. O que eu tô falando é que na hora que veio de grana, a grana ia, vou contratar o Vitinho. Então, assim, a bala não ia para os caras que chegavam e resolviam.
Assim, esportivamente. Era um outro contexto e acho que ele contratou bem. Era outro se não jogador ganhou, que tinha. Não, mas isso se falava. Eu lembro que na época, inclusive, eu morava Veio no o Rio. Paulo Era Guerreiro. assunto lá. Assim, Veio o Paulo Guerreiro. ótimo, mas na hora de bancar, tem a grana já, mas não vem os caras que resolvem. A diretoria seguinte do Landim, ela ganhou esse status de beleza, a casa tá arrumada, não foi por nós, mas a gente tá seguindo, controlando, e começamos a trazer uns caras que viraram o que viraram, né? Gabigol e todo mundo, essa geração toda. Alguns até acho que já chegaram até na gestão anterior. Eu lembro do Diego Ribas. Diego Ribas foi um cara que virou esse símbolo. E vocês estão falando da história de valorizar o brasileiro, que eu acho importante, mas o Breler trouxe... O Flamengo se autossabotava. Assim, se autossabotava. E aí, por que eu fiz toda essa volta? Para perguntar, primeiro a organização financeira, depois trazer gente para ficar... Se você para de se auto-sabotar, dá para segurar esse Flamengo? Ou assim, essa tríplice, esse trio de check torna o Flamengo não imbatível, mas de um jeito que os outros olham e falam, cara, não dá para pegar. A parte financeira é a primeira, porque não se faz futebol sem dinheiro. Hoje em dia, sem muito dinheiro. Não dá para brigar sem você ter muito dinheiro. A segunda parte, vou dividir assim em capítulos assim que para mim são essenciais. As contratações de jogadores que viraram lendas... vale lembrar no futebol brasileiro menos competitivo hoje em dia. Hoje em dia o futebol brasileiro, por exemplo, no geral, ele é bem mais forte do que era em 2019. Tá? Só que aí chega o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus foi tão importante na construção dessas lendas que, além da quebra de jejum na Libertadores, de um futebol encantador, marcante, que, segundo o que eu li nas comparações de equipes, ainda é o preferido do flamenguista de 2019 para cá, sendo que, para mim, a vitória contra o Palmeiras ela é até um pouquinho maior do que a vitória contra o River Plate, porque contra o River você quebra o jejum. Contra o Palmeiras você não pode perder. Porque você perderia 2 Libertadores Palmeiras, e o Palmeiras nesse ano, nesse período de 2019 para cá, seria o grande clube do futebol brasileiro, porque ele teria uma Libertadores a mais que o Flamengo e 2 ganhas contra o próprio Flamengo. E isso o time do Filipe Luiz impede. Mas o segundo capítulo, para mim, é a chegada do Jorge Jesus. Por que eu digo isso? Porque a diretoria anterior, apesar de muitos acertos na construção dessa equipe, ela em algum momento foi testada e ela não foi aprovada. Porque com o padrão de comportamento da atual gestão, técnico e elenco, olha, dentro do que é impossível no futebol, porque nada é impossível o Flamengo perder, por exemplo, de times como o Olímpia e Peñarol, ainda mais fazendo um gol da casa do Olímpia e tomando 3 de virada. Esse time do Filipe Luiz não passa por isso, porque é um outro padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é implementado por essa diretoria e por esse treinador. Então a gente tem ali um time que ele continua se aprimorando. Porque o que você faz do futebol num ano nem sempre é o suficiente no ano seguinte. Você tem que sempre, como acontece numa grande empresa, você tem que sempre buscar melhorar a qualidade do futebol que você vai apresentar, se adaptar às circunstâncias de mercado, às circunstâncias das outras equipes, né? Então a gente tem ali, como você chamou a atenção, Bandeira de Melo, parte econômica, recuperação. Ele cria o chão para as outras diretorias começarem a pisar de uma maneira mais confortável em direção aos títulos. A diretoria do Landim traz os jogadores que fazem a diferença e o técnico que muda a equipe completamente de patamar. Porque se fosse qualquer técnico para fazer isso, eu diria que os outros depois também teriam feito e não fizeram. Nem o Dorival, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, fez isso. Transformou o Flamengo na melhor equipe do país de maneira indiscutível na respectiva temporada e que ganhou o campeonato. Exatamente. E aí vem essa diretoria que vê esse problema, arruma o problema. Tem uma coisa que para mim é muito marcante. O capítulo você tem que escrever. A saída de uma lenda, Gabigol. Ele representa uma mudança... É um símbolo. É uma lenda do clube. Tá? Representa não só um acerto na mudança de ambiente, e não que o Gabigol fosse o responsável pelo mau ambiente, mas o Gabigol aparecia numa polêmica, o Gabigol... Mas não era responsável pelo bom ambiente. Também não era responsável pelo bom ambiente. E tem uma outra coisa que até agora se comprovou e que de repente pode mudar. Mas a gente tem uma temporada para avaliar. Tecnicamente ele não é um jogador pro Flamengo hoje. Ele está abaixo do nível do elenco do Flamengo, tanto é que ele não consegue ser titular do Cruzeiro, que tem uma equipe forte, mas tem uma equipe tecnicamente... Este Flamengo tem uma premissa básica que ela deve permanecer sem bola agressiva. Com o Filipe Luiz ou com outro treinador. Isso é inegociável. É um time onde todos correm. Isso, então, até o Pedro, depois o Bini citou aquela confusãozinha com o Filipe Luiz, ele voltou correndo.
Voltou correndo, voltou recuperando bola, proporcionando gols de bola recuperada por ele. E tem que ser assim. Porque o Flamengo, cara, esse lado, assim, vamos romantizar tudo, aquela bola que fica circulando para lá e para cá, não é um jogo hoje que não vai ganhar títulos. Isso não quer dizer que é um time, não estou falando que tem que ser um time de correria vertical, mas é um time que na hora certa, na hora que você está dentro da área, decide, toma as melhores decisões e tem as melhores finalizações. E tem um sistema para levar a bola até lá dentro. E é isso que o Felipe Luiz trabalhou. Acho que o Felipe Luiz se provou bem, né, que é um cara para o futuro. Se tomara que seja para o Flamengo. Vamos ver como é que é essa... como o Flamengo e Felipe Luiz tratam do futuro. Porque é o seguinte, o Palmeiras... não gosto de citar muito sorte no futebol, mas o Palmeiras, quando traz o Abel, não estava trazendo o Abel com a certeza de tudo o que ia acontecer até agora. Foi a quarta opção, se eu não me engano. Né? Por aí. Trouxe o Abel. E o Abel precisava do Palmeiras. O Palmeiras foi uma oportunidade maravilhosa para o Abel, que era um treinador que estava no PAOK e veio para um mercado gigantesco em que ele ganhou uma equipe que ganha títulos. Ele tem uma equipe que disputa e ganha títulos. Então, cara, é diferente você ser o treinador do Braga. Você não vai disputar. Por melhor que você seja, com o elenco do Braga, você vai falar, tem um bom valor aqui. E quem sabe esse cara ele possa dirigir um grande. No caso do Palmeiras vou te dar uma equipe que, se você for bem, você vai disputar títulos. Muda a carreira e o patamar desse treinador. O Felipe Luiz já é uma outra construção, porque ele é um jogador de seleção brasileira, de futebol internacional recente, mostrado para o Brasil. Ele é um jogador do Flamengo, que queria ser treinador. Então, assim, a trajetória dele já é uma trajetória que tem uma câmera gigante, com muita luz, filmando tudo. Então, ele se transforma em treinador, a expectativa é grande. E ele preenche a expectativa. Só que ele também pode pensar, na cabeça dele mas eu quero agora dar um passo que é treinar um time europeu. Pode. Essa proposta pode vir a qualquer momento da carreira dele. Não na próxima temporada, na outra, né, o Pedro Ivo já explicou, ele não poderia ir na próxima temporada. Não tem tempo. Mas acho que assim, independentemente disso, e trazendo a pauta e a tua pergunta, que eu acho bem interessante, Felipe, porque tem essa loucura aqui de achar que... E eu me lembro que isso vem desde os anos 90, quando o São Paulo era o único clube que tinha dirigentes, que curiosamente talvez tenha sido dirigente que depois... Ação. Como é que tocou o som? Problemas técnicos. Opa. O áudio tá zoado. Voltou? Tá ruim. Então, não vou alongar muito. Tô com eco, problemas técnicos. Mas segue o canal aí pra não perder nada. Somos campeões. Valeu.